Graça e paz. Bem, estende suas mãos. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer por esse momento, Senhor, que nós tivemos a oportunidade, Senhor, de adorar a Ti, Senhor, com nossos dízimos, ofertas, com nossa vida, nosso coração. Abençoe, Senhor, cada lar, cada família aqui representada, assim bem como, Senhor, na Tua casa, Senhor, que nunca falte, Senhor, o pão de cada dia, nunca falte, Senhor, recursos, ó Pai, para que a Tua palavra seja pregada aos quatro cantos desse bairro, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aplaude, aplaudir. Ele é merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor, né? Quanto mais você louvá-lo, aplaudi-lo, ele é merecedor, amém? Irmãos, glória a Deus, hoje, dia 14 de abril de 2024, é o dia que Deus preparou, Deus fez, né, para cada um de nós, e fez para que nós estivemos aqui, trouxe cada um de nós aqui, e é por isso que nós estamos alegres, amém? Deus tem algo a nos dar nessa noite, né? O alimento celestial, falar aos nossos corações, enfim, aquilo que Ele reservou para cada um de nós. Irmãos, o tema de hoje fala a igreja que acolhe e discipula. Não diferentemente do mês passado, né? Que é a igreja que cresce, mas isso aqui é uma ramificação, eu entendo assim, para uma igreja que cresça, né? Que cresce. Então é uma igreja que acolhe e discipula. E o nosso texto está baseado em Romanos 15, versículo 7. Eu trouxe duas Bíblias, duas versões em papel, e no celular tenho também duas versões instaladas, né? E às vezes a gente precisa de outras Bíblias para a gente compreender melhor, né, certas traduções, enfim. Vamos ler Romanos 15, versículo 7. Diz assim: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Amém? Essa é a versão, uma versão mais atualizada. Na versão King James diz: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos aceitou para a glória de Deus. Amém? É o mesmo versículo, às vezes de uma forma, uma ótica diferente, um ângulo diferente para você enxergar aquilo que quer dizer. Eu gosto das duas versões, e até anotei aqui as palavras-chave aqui: receber, acolher e aceitar. Mesmo significado aí dos dois versículos. E graças a Deus a Shalom, ela é uma igreja receptiva. É verdade ou não é? Ela é receptiva ou não é? Ela recebe bem, né? Agora, se a gente for entrar na profundidade aqui, acolher e aceitar, a gente vai aprofundar mais um pouquinho nessas duas palavras, né? Nesses dois significados. Amém? E o assunto aqui, o tema, ele trata-se de como a igreja deve tratar a igreja. Então está falando de crente, para nós. Amém? Fala aí para o seu irmão aí, está falando comigo? Fala aí para o seu irmão do seu lado aí, ó. Está falando comigo e com você. Está falando conosco. Amém? Quem é a igreja aqui? Nós somos igreja? Amém? Então está falando conosco. Então, uma exortaçãozinha aí para nós, amém? Vamos estar preparados para receber de Deus também a exortação da palavra de Deus, amém? A igreja primitiva, a igreja quando começou, logo após, né, Jesus ter morrido, ressuscitado e ascendeu para a glória, aí começou a igreja primitiva com os apóstolos. E a igreja primitiva era um modelo genuíno, né, do modelo que deve ser a igreja. A igreja que eu falo é um aglomeramento de pessoas cristãs, né, com o único objetivo de servir a Deus e servir aos irmãos. Amém? Eu vou repetir.
servir a Deus e servir aos irmãos. Às vezes a gente pensa que só servir a Deus, a gente está fazendo o nosso papel, que deve ser o nosso papel, mas nós devemos também servir ao nosso irmão. Então, aqui falando de igreja para igreja, a gente vai dividir assim dois grupos de igreja, de irmãos, de cristãos, vamos dizer, melhor dizendo. A igreja, ela se divide na igreja, vamos dizer assim, a igreja forte e a igreja fraca. O que é isso, pastor? Igreja disse de igreja fraca? Calma que eu vou explicar. A igreja forte é aquela igreja que se aprofunda no conhecimento, na leitura da palavra de Deus, na oração, jejum, enfim, né? No plano de Deus. Se aprofunda cada vez mais em saber qual é a vontade de Deus para nós. Amém? Essa é a igreja forte, está fortificada na palavra, está fortificada no Espírito Santo de Deus, é a igreja forte. Considera-se igreja forte. A igreja fraca, eu vou considerar aqui que é a igreja que está começando. Imagina-se um bebê, uma criança, né? Quando a pessoa aceita Jesus, quando a gente fala assim, um bebê espiritual, né? Começando agora, engatinhando na fé. Ele é fraco, por quê? Ainda tem que tomar leite, tem que ter os cuidados, está no processo, está na fase de crescimento, e até ele se tornar, vamos dizer assim, um adulto forte, né? Demanda aí um processo, um tempo, para que ele chegue nesse nível. Amém? Estão acompanhando comigo? Igreja forte e igreja fraca, né? Então, a máxima aqui é que as duas igrejas aqui, forte e fraca, elas têm que conviver juntos, em comunhão, né, vamos dizer assim. E a Bíblia vai tratar aqui de como começou, né, a igreja começou a ter alguns certos tipos de problemas entre essa divisão de igreja forte e igreja fraca. Amém? Então, a igreja forte, a gente vai ler durante aqui a mensagem, que a igreja forte, ela costumava desprezar a igreja fraca. E a igreja fraca, por sua vez, costumava julgar a igreja forte. Então, aí estava acontecendo uma certa divisão, separação, facção, enfim, divisão, colocar divisão, né? Estava dividindo aí esses grupos aí. E não é isso que Deus quer para nós, amém? Para a igreja de Cristo. Não é isso. Deus quer uma igreja homogênea, uma igreja comum, uma igreja só, única, sem divisões. Amém? Então, para que chegue nesse nível, nós vamos aprender aqui, discorrer aqui durante a palavra, a mensagem, algumas coisas que nós vamos até nos identificar. Será que eu pertenço a esse grupo ou a esse? O que eu preciso fazer, o que preciso corrigir? Amém? Nós temos que aprender com Deus, com a palavra de Deus, do jeito que Deus quer que nós sejamos. E se a gente não buscar na palavra, como que a gente vai aprender? Amém? Para dar um entendimento melhor, capítulo 15, versículo 7 de Romanos, é como se voltássemos a Romanos 14. Amém? Em Romanos 14, ele vai falar de como... Deixa eu abrir aqui que eu me perdi aqui. Romanos 14. Pode abrir aqui no versículo aqui? Versículo 1. Romanos 14, 1. Eu vou ler para ali mesmo. Aqui, acho que todos vão acompanhar aí a versão. Amém? Aceitai o que é fraco na fé. Então, a igreja fraca que eu falei é isso, está fraco na fé. Ainda não tem uma fé sólida, fortalecida, né? Porque ela está aprendendo, está encaminhando, está no processo. Só um minutinho. Aceitai o que é fraco na fé,
sem a preocupação de debater assuntos controvertidos, que tem diferenças, controvérsias de ideias, enfim, de entendimentos. Amém? Aquele que é forte, o que é forte, ele já tem um entendimento, já tem uma experiência às vezes com Deus, com a palavra de Deus, né? E aquele que está fraco, ele tem uma ótica diferente, ainda não passou pela experiência. Às vezes ele está entrando nesse processo da fé, no crescimento da fé, e ele tem muitas coisas que vêm lá atrás, algumas opiniões que tinha, algumas dúvidas, enfim, né, ele não sabe ainda como proceder. Então, essas controvérsias quer dizer justamente isso, né, essas diferenças de ideias, de opiniões. E aí está falando com a igreja forte, para aceitar a igreja fraca e não ficar debatendo com eles. Amém? Então, esse não debater também significa não desprezar. Eu não posso debater, mas também não posso desprezar. Amém? Eu não posso desprezar porque eu sou forte, eu tenho que ajudar o que está fraco, para ele ficar forte, para ele crescer, para se tornar forte na fé, assim como eu sou. Amém? Que mais? O versículo 2. Tem aí? Um crê que pode comer de tudo e o outro, cuja fé é fraca, come somente alimentos vegetais. Em outra versão, fala que uns comem carne, né? E outros comem só legumes. Isso aconteceu lá na igreja primitiva, que lá naquela época, naquelas regiões, tinha muitas carnes que eram sacrificadas, né? Eram idolatradas, oferecidas a ídolos, né? E aí eles não comiam carne por essa questão. E aí, vamos continuar aqui, 3. Aquele que come de tudo não deve menosprezar o que não come, e quem não come de tudo não deve condenar o que come. Quem come, pois Deus o aceitou. Amém? Vamos lá, próximo. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu senhor que ele está em pé ou cai, e permanecerá em pé porquanto o Senhor é capaz de o sustentar. Aqui, irmãos, só vou dar uma prévia aqui. É Deus quem julga. É Deus quem julga a cada um de nós, né? Muitas vezes nós queremos tomar o lugar de Deus e começar a julgar as pessoas, como se a pessoa estivesse errada e você estivesse certo. Eu sou o dono da razão, eu sei, eu sou forte, eu entendo a palavra, eu li a Bíblia, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou mais certo que todo mundo, né? E começa a julgar as pessoas, né? Ou o fraco, né, na fé, que tem um entendimento e começa a debater, enfim, julgando quem é mais forte. E fica aquela briga, aquela separação. E aí, essa palavra de Deus, ela veio mostrar que é Deus quem sustenta, é Deus que aceita, e aí é Deus que aceita tanto o forte quanto o fraco. Amém? A pessoa aceitou Jesus, entrou na fé cristã, ela faz parte do corpo de Cristo. E aí nós temos que receber, acolher e aceitar as pessoas. Amém? Porque não é nós que vamos mudar as pessoas. Esse é o papel de quem? Do Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos fazer o papel do Espírito Santo e que as pessoas mudem, né? A gente quer forçar a pessoa a mudar, e não é esse o nosso papel. Amém? Esse é o papel do Espírito Santo. O nosso papel é ensinar a palavra de Deus, é mostrar, e muitas vezes nós temos que, às vezes sim, podemos ser às vezes um pouquinho mais duro, exortar, né? Mas com amor, com mansidão. Amém? E aí que é o papel mais difícil, é uma linha muito tênue, né? Porque você fala assim, agora, como que eu vou ser duro e eu não vou menosprezar, não vou ir contra as pessoas? É uma coisa que você tem que buscar de Deus, sabedoria, né? Às vezes você tem um conhecimento, mas não tem a sabedoria de como falar, de como ensinar. E nós temos que buscar em Deus. Amém?
dá um cutucão na pessoa que está do seu lado aí e fala assim, ó, você não deve me julgar e nem me desprezar. E eu não devo te julgar e nem te desprezar. Amém? Por quê, irmãos? Aí eu falei aqui, né? O forte despreza o fraco. O fraco julga o forte. Mas muitas vezes acontece o contrário. O forte julga o fraco. E o fraco despreza o forte. Então, nós temos que parar com essas coisas. Urgentemente. Se nós quisermos fazer parte da igreja que cresce, que nós pregamos no mês passado, nós temos que aprender as bases, né, da igreja de Cristo, os rudimentos. Os rudimentos é o conhecimento primário, enfim, os primeiros conhecimentos. É como se fosse o alicerce, a base, né, da igreja, o começo de tudo. Por isso que eu falo, na igreja primitiva, quando os apóstolos, né, fundaram a igreja, enfim, começaram a igreja, eu acredito que a igreja era mais pura de coração, não tinha tanto essa divisão. Hoje, você conversa com várias pessoas aí, e cada um tem uma opinião diversa, diferente. E aí a pessoa, eu vou sair da igreja porque o pastor nem me cumprimentou. Eu vou sair da igreja porque a irmã me olhou torto. Eu vou sair da igreja porque o irmão me ignorou. Né? E aí vai para outra igreja. E acontece a mesma coisa. E vai para outra igreja, acontece a mesma coisa. Será que as igrejas estão todas erradas? E a pessoa está certa? E ela está procurando a igreja certa? Nesses dias eu ouvi alguém falando assim, olha, se você sair aí procurando a igreja e não fica nas igrejas porque elas estão erradas, e você achar a igreja certa, não entra nela. Não entra nela. Amém? Essa é uma brincadeira, mas se for ver tem um fundinho de verdade, né? A igreja tem os problemas porque a igreja é composta de pessoas, e pessoas são falhas. Amém? A igreja ela só vai ser perfeita, né, quando o noivo vier buscar a noiva, que é o cordeiro, a igreja de Cristo, Cordeiro de Deus, né, Cristo Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador, buscar a igreja. Amém? Glória a Deus. Pode passar o próximo versículo, acho que é o 5, né? Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Outra pessoa pode entender que todos os dias são iguais. Cada um deve estar absolutamente convicto em sua própria mente. Pode passar o próximo? Aquele que guarda um dia especial para o Senhor, assim o considera. Aquele que se alimenta de carne, faz para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor se priva e também dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive exclusivamente para si e nenhum de nós morre apenas para si mesmos. Amém, irmãos? Olha, aqui está relatando assim, cada pessoa tem uma maneira de agir, de entender, e todos eles são aceitos por Deus. Amém? Por quê? É o Espírito Santo que vai fazendo a obra. Então, se uma pessoa tem uma opinião, aqui está falando muito de comida, né? Porque era o que era discutido naquela época. E o apóstolo Paulo, na ministração da ceia, né, ele fala que tinha um grupo lá que comia de tudo, comia na frente e tal, e tinha outro grupo que não tinha nada para comer. Então, uns comiam demais, outros passavam fome, e não tinha isso naquela igreja, naquela época. Então, ele percebeu isso, e ele relatou isso. E ele está mostrando para nós que hoje não deve ser diferente. Amém? A mesma forma que ele ensinou a igreja lá em Coríntios, aqui em Roma, os romanos, ele está ensinando a nós. Amém? Então vamos aprender como devemos nos comportar como igreja de Cristo. Amém? Se você
por algum motivo, gosta de falar de certo irmão, de certa irmã, pare, estanca essa hemorragia espiritual. Olha Deus aí puxando a orelha, hein? Amém? Vamos parar com isso. Vamos parar de falar, vamos parar de criticar, vamos parar de murmurar, para que nós possamos crescer como igreja de Cristo. Amém? Crescer no conhecimento, na graça e no poder de Deus. Vamos nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Estudar, aprender, né? É muito bom quando a gente se alimenta, porque o Espírito Santo vai revelando para cada um de nós, segundo o que ele distribui para cada um de nós da igreja. E aí todos se completam. Amém? Se você não lê, não tem hábito de ler a Bíblia, de procurar a Bíblia, a gente fica na superficialidade. A gente fica nessa questão aí dos crentes que julgam, que desprezam, que menosprezam, que criticam, que murmuram, e aí a igreja não cresce. Mas vamos parar com essas coisas para que a gente possa crescer. Amém? Olha só, também lá em Hebreus, está escrito assim, Hebreus 5:11. Quanto a isso, temos muito que ensinar, assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Apesar de que, a essa altura, já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Vou dar uma pausa aqui. Vou continuar, perdão. Voltasses a necessitar de leite quando já devias estar recebendo alimento sólido. Amém? Aqui está falando de um crente velho, vamos falar assim? Um crente velho com os hábitos ainda de uma criança. Não evoluiu, não cresceu, não se aprofundou na palavra, está tomando um leitinho ainda, né? Quando já devia estar comendo aí uma feijoada, um mocotó. Eu vou parar por aqui, né? Isso é um puxão de orelha para nós, para todos nós, amém? Nós devemos procurar nos aprofundar na palavra, no conhecimento da palavra de Deus. Nós não podemos ficar apenas na base, nos primeiros ensinamentos, enfim, nós temos que aprofundar. Nós temos que, enquanto estivermos vivos aqui na terra, nós temos que nos aprofundar cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus, porque é assim que Deus quer. Amém? O apóstolo aqui ele está falando para a igreja da época, mas está falando conosco também. A palavra de Deus continua falando conosco. Nós devemos nos aprofundar. Deus nos chamou não para ficar apenas participando de culto, indo para casa. Nós temos que nos aprofundar na palavra de Deus para que Deus possa nos usar ali fora, no trabalho, na escola, no nosso lar, enfim, na rua, no ônibus, em qualquer lugar, irmãos. Amém? Nós devemos ter a palavra na nossa mente e no nosso coração. Porque se nós não tivermos a palavra de Deus, se Jesus, quando foi tentado lá no deserto, não tivesse a palavra de Deus dentro dele, como que ele ia naquela batalha, vamos dizer assim, espiritual, como que ele ia se defender, atacar, contra-atacar, como que ele ia vencer o inimigo? E nós devemos ter a palavra de Deus em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então aqui está falando que o crente velho já devia ser mestre, professor. E às vezes tem que voltar para o leite materno, ou seja, tem que aprender lá no começo, nas bases. Você imagina assim uma pessoa adulta, né? Num colégio infantil, né? Sei lá. Mais ou menos uma alegoria. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício da constante fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Amém? Glória a Deus.
Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Glória a Deus. Aleluia. É a palavra de Deus que nos ensina, que nos corrige, nos esquadrinha, né? É que ilumina o nosso caminho. A palavra de Deus é tudo para nós. Amém? Tudo que nós devemos ter. Glória a Deus. Aqui também está falando em Provérbios 15, 31, 32 e 33 sobre aceitar a repreensão. Não é porque a pessoa é já um crente velho, né, que ela é irrepreensível. Se ela pisar fora da faixa, né, ela sabe tem um conhecimento da palavra de Deus, sabe, conhece e pratica, mas um dia ela pisou fora da faixa. Tem que levar uma repreensão. E aí tem que aceitar a repreensão. É que nem eu falei aqui, a pessoa às vezes não aguenta e sai, vai para outra igreja. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos maduros o suficiente para aceitar a repreensão e aprender. Amém? Então, em Provérbios 15, 31, diz assim: quem acolhe bem a repreensão construtiva terá sempre lugar entre os sábios. Quem recusa a disciplina despreza a sua própria pessoa, mas quem compreende a repreensão adquire ainda mais entendimento. A sabedoria ministra o temor do Senhor, e a humildade antecede a honra. Amém? Temos que ser humildes, irmãos. Saber aceitar a repreensão e aprender que a gente tem que ser humilde, tem que se humilhar. Amém? Em Salmo 133, ele só tem 3 versículos. Vamos ler? Salmo 133. Como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba como se fosse a barba de Arão, até a gola de suas vestes sacerdotais. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção, vida para hoje e por toda a eternidade. Amém? É aí que você fala, que os pessoal fala aí, né? Deus ordena a bênção onde há a união. Amém? E para haver a união, tem que acabar com esse tipo de diferença. Tem que acabar com esse tipo de julgamento, de desprezo, de menosprezar, enfim. Tem que acabar com essas coisas. A Bíblia fala em um versículo que aquilo que você julga, você tem que guardar para si mesmo. Se você falar para um irmão e você julgando ele, a postura dele, enfim, o que ele pensa, o que ele acha, tal, aquilo pode constranger aquele irmão, pode entristecer aquele irmão. E aí a Bíblia fala que se você acha que aquilo está certo para você, que Deus te mostrou que aquilo é certo, e aquilo que ele acha é certo para ele, é que eu falei, o Espírito Santo que vai mostrar para cada um. Amém? Nós temos que ter a aceitação, o acolhimento e o recebimento dessas pessoas. E o apóstolo Paulo, ele sempre sinaliza, ele aponta para um exemplo, para um homem, para um modelo a ser seguido, que é o nosso Senhor Jesus. Que ele não procurou agradar a ele mesmo, ele procurou agradar a todos. Amém? Ele ele deu a sua vida, ele agradou a todos os cristãos, né, vamos dizer assim, os seus seguidores, os filhos de Deus, aqueles que aceitaram o plano de Deus na sua vida, né, e reconheceram que ele é filho de Deus, que veio a esse mundo, que veio viver, morrer por nós e que irá nos buscar, assim como nós estamos aqui nessa noite, todos os dias da nossa vida. Amém? Jesus, ele se deu para nós. E o apóstolo Paulo, ele aponta sempre para Jesus. Ele chega a tal ponto que ele fala assim, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
Ou seja, em outras palavras, se vocês não conseguem imitar a Cristo porque acham que Ele é muito santo e vocês não têm capacidade, não têm dignidade para ser seguidor de Cristo direto, sejam meus seguidores, porque eu sou de Cristo. Olha só quem era o apóstolo Paulo. Olha só quem era o apóstolo Paulo. Quando ele se converteu, ele estava com as cartas para ir buscar, prender os cristãos da época e encerrar na cadeia e matar, enfim. Ele estava indo com essa finalidade. Os cristãos da época já sabiam o que era Paulo. Os cristãos da época ficavam amedrontados quando sabia que Paulo está vindo para cá, está indo para lá. Eles ficavam amedrontados, porque sabia que Paulo ia dar um fim neles. Amém? Mas Paulo teve um encontro com Jesus. Você sabe da história, eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas quando Paulo, Jesus falou para ele, o anjo falou para ele, olha, você vai na casa de Ananias, ele vai lá orar para você recuperar sua visão, que ele tinha ficado cego. E aí Ananias falou assim, mas Paulo é aquele que está prendendo, matando todos os cristãos. E ele ficou amedrontado, e o anjo falou assim, não se preocupe não, porque ele é um homem escolhido por mim, e enfim, tem uma grande obra na vida dele. E Ananias, como um bom servo, um bom cristão, ouviu a voz de Deus, e foi lá e orou, amém? Naquela conversão, algumas pessoas ainda duvidavam de Paulo. Aí quando Paulo começou a fazer a viagem missionária, os cristãos daquela região, alguns ficavam amedrontados, falavam assim, aqui não é um plano de Paulo para vir nos prender, nos matar, porque ainda naquela época não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais. Então era o que o pessoal ficava sabendo lá da região. Às vezes demorava para chegar uma mensagem, e às vezes não tinha nem chegado a mensagem que Paulo tinha se convertido, de fato. Mas aí o pessoal achava meio estranho, como que ele vem como o nome de um servo de Deus, né? Será que não é uma estratégia para prender, para matar a gente? Mas aí Deus foi trabalhando, irmãos. Deus foi trabalhando. Paulo várias vezes foi preso, açoitado. Tem uma passagem que fala que ele apanhou, foi quase até a morte. Mas aí Deus, né, trabalhou na vida dele, e Deus se revelou na vida dele e falou assim, Paulo, não desanime, eu sou contigo. Era tudo que Paulo precisava saber, ouvir, né? Porque acho que chegou num determinado momento que às vezes, eu imagino, né, que Paulo, naquela situação, ele chegou num vamos dizer assim, num fim de um caminho aí, e falou assim, agora, eu estou apanhando aqui, vou morrer, né? E vai parar, eu não vou continuar a fazer o que Deus quer que eu faça. Não vou continuar pregando, mas aí Deus chega e aparece para ele e dá esse ânimo para ele. É a mesma coisa que Jesus falando assim, olha, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? E não importa a situação que você esteja passando, Jesus continua falando, olha, nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu estou contigo. Amém? Eu te capacito, e como nós lemos aqui, é o Senhor que sustenta o escravo de pé. Aí falando do Senhor Jesus e falando de nós que somos seus servos. Amém? Ele nos sustenta de pé. Ele nos sustenta na destra das suas mãos. Amém? Ele dá força para você se erguer, ficar de pé, você andar, você fazer a obra dele, você falar, você impor as mãos sobre os enfermos e curar. Ele dá tudo aqueles, os recursos que você precisa. É Ele que está no comando. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor.